Olá, estamos de volta mais uma vez nesse mês da família, né? Estamos dedicando, estamos orando, estamos colocando as nossas mensagens, né, sempre direcionadas para a família, e convidamos você e sua família para estarem conosco aqui em nossos cultos presenciais aqui em Botafogo, né? Você vai ter o endereço aí no final da nossa meditação. E aguardamos você, 10 da manhã ou 18h30 aos domingos. Mas também você pode assistir, se não podendo estar, assistir pelas lives, né, no Instagram ou no Face, né, que você vai estar junto conosco, orando com a sua família, unido com a sua família e sendo abençoado, recebendo a oração que nós estaremos fazendo, né? E eu estava meditando aqui na palavra de Deus, aqui no livro de Números. É interessante que existia um rei chamado Balaque, que ele queria amaldiçoar o povo de Israel, que o povo de Israel estava passando pela sua região, estava próximo, e ele com medo, achando que o povo de Israel iria atacá-lo, né, levantar uma guerra contra eles. Então era costume deles pedir aos feiticeiros, aos agoreiros, né, para amaldiçoar aquele povo, para enfraquecer espiritualmente aquele povo, para eles vencerem a batalha, porque a batalha era entre deuses, não é? Não era entre um povo e outro, mas era o Deus daquele povo contra o Deus do outro, né? Então eles realmente às vezes lançavam uma flecha, né, para ferir, a flecha caía no chão, para ferir o Deus daquele povo, né, para enfraquecer aquele Deus, para poder então o Deus deles sendo mais forte vencer a batalha, né? E então eles chamaram Balaão, que era um agoreiro, e para ele amaldiçoar o povo de Israel, para que eles pudessem vencer o povo de Israel. E acontece que Balaão tentou algumas vezes amaldiçoar, mas Deus falou com ele, dizendo que ele não amaldiçoasse, mas que ele abençoasse. E o rei Balaque ficou furioso lá com Balaão, achando, por que você não amaldiçoa esse povo? Então, ele diz aqui, no Números capítulo 23, versículo 8, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E eu queria falar um pouquinho sobre maldição, não é? Porque já que a gente está falando em família, porque existe uma diferença entre repetição e maldição. Por exemplo, Abraão, Abraão, que é o pai do povo hebreu, o pai que quando diz assim, né, da geração dele houve uma promessa de que dali sairia o povo judeu, o povo hebreu. Então, certa vez, ele teve uma seca na sua região, ele foi para uma outra região, onde tinha um outro rei, em que governava aquela região, e a sua esposa Sara era muito bonita, e quando ele se aproximou lá do rei, ele disse para a mulher, olha, você, quando chegar lá, você é muito bonita, não é? Você não diz que é minha esposa não, você diz que é minha irmã, porque se eles souberem que é minha esposa, vão tentar me matar para poder casar com você, não é? E ele então, quando chegou lá, ele disse que era irmã, ela era minha irmã, tal, ele mentiu. E depois, quando o rei descobriu, disse que ele estava mentindo, o rei ficou furioso com ele, porque disse, olha, se você queria que eu adulterasse, que caísse sobre mim essa maldição, né? Aí é interessante que depois, futuramente, o seu filho Isaac, aconteceu a mesma coisa, na sua terra houve a seca, e ele copiou o que o pai fez. Ele disse a mesma coisa para a mulher, quando chegar lá você fala que não é minha esposa não, você é minha irmã. E aconteceu a mesmíssima coisa. A mentira passou para a geração do filho. O filho repetiu o que o pai fez, isso é repetição. Porque às vezes há pessoas que acham assim, poxa, eu já vi pessoas dizer assim, eu nunca vou ser um alcoólatra como meu pai foi. Eu nunca vou maltratar minha mulher como meu pai maltratou minha mãe. A filha pode dizer assim, eu nunca
você como minha mãe, né, que traiu meu pai. Né? Então, mas depois acaba, né, a pessoa quando é adulta, ela cai, repete as mesmas coisas que aprendeu com seus pais. Isso é repetição. É interessante que Isaac, depois dos seus filhos, teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó enganou o pai, enganou o irmão, mentiu para o seu pai, para poder ganhar o direito de primogenitura, né? Ganhar a bênção para ser o líder da família, para ser o patriarca. Ele teve que fugir da família, viver um tempo fora. Depois, Jacó teve filhos, 12 filhos que formaram a tribo de Israel, mas ele também sofreu, porque os filhos venderam o seu irmão José como escravo, e disse para o pai, mentiu para o pai, dizendo que José tinha morrido, devorado por animais no deserto. E o pai sofreu muitos anos, cerca de 15 anos ou mais, achando que o filho estava morto. Então veja que foram 4 gerações que a mentira correu, só terminou em José, porque José foi um homem firme na fé, um homem que confiava em Deus, passou por momentos difíceis. Era um jovem ainda de cerca de 15, 16 anos, que foi vendido como escravo, mas ele ficou firme, sofreu bastante, mas ele acabou sendo o governador de todo o Egito. Abaixo do faraó, ele era o homem mais importante do mundo da época. Então, veja como é que Deus faz, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, a gente repete as coisas, aprendemos com nossos pais. Geralmente, os filhos repetem, e a gente precisa quebrar isso, não é? E só Deus pode quebrar isso. Isso é diferente de maldição. Maldição é aquela palavra, maldição é aquela palavra negativa, né? Destruidora, que uma autoridade possa dar sobre as pessoas que estão sob o seu poder, sob o seu domínio. Por exemplo, o pai ou a mãe que tem autoridade sobre os seus filhos. Às vezes, sem perceberem, amaldiçoa os seus filhos, dizendo, você não presta, você não vai ser nada na vida, não é? Você nasceu para atrapalhar minha vida, não é? Eu não queria que você nascesse, nasceu de repente, a gente não esperava você, não é? Então, e às vezes a gente vê pessoas que crescem, não é? Passam a vida inteira carregando essa maldição na sua vida, e realmente nunca progride a pessoa, porque essa maldição acompanha a pessoa ao longo de toda a sua vida. Mas também tem a autoridade espiritual também, não é? Autoridade espiritual, uma pessoa que tem uma autoridade sobre os seus discípulos, que lança uma maldição, lança uma obra de feitiçaria, ou então a pessoa que faz votos, faz pactos com espíritos, e essa maldição acompanha a família, e se não for quebrada, vai de geração em geração. São maldições, são espíritos que destroem as famílias, geração após geração, e você vê as coisas se repetirem. Como quebrar isso? Só o poder de Jesus Cristo. Ele é poderoso. Quando Deus nos protege, como nós lemos aqui, não é? Que Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel, Balaão disse, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Não é? Para você ser um abençoado por Deus, você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você tem que abrir o seu coração, entregar a sua vida, entregar a sua família nas mãos do Senhor, que trazer a sua família para os caminhos de Deus. Não é? Você saber que em regiões espirituais existem poderes, e o poder de Deus é maior. Nenhum poder é maior do que o poder de Deus. Então, você não é cristão ainda, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Leve a sua família para a igreja, tenha esse hábito de criar os seus filhos na casa de Deus, de criar a sua família, né, o seu casamento na casa do Senhor, nos caminhos de Deus, obedecendo a palavra de Deus, para que você seja abençoado, para que nenhuma maldição recaia sobre você.
E assim você pode quebrar essas maldições. Porque Deus é o único que pode transformar maldição em bênção. Então, se você percebe isso na sua família, entregue sua vida ao Senhor e faça uma oração de fé, dizendo, olha, eu quebro essa maldição na minha vida, quebro aqui comigo, para que meus filhos não sofram, nem os filhos dele, nem as próximas gerações. Eu não aceito essa maldição, clame ao Senhor, entregue nas mãos de Deus e desfaça os pactos da sua família, ou que você de repente fez com espíritos, para que você possa viver em paz, para que você possa ter uma vida próspera, uma vida abençoada e essa maldição ser quebrada. Então, você quer ter uma família abençoada, você sente isso acontecer na sua família, mesmo que seja uma repetição ou uma maldição, saiba que Deus é poder para transformar. Quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Não é? Mas só tem essa bênção quem se entrega a Jesus Cristo. Você que é um filho de Deus, né? Você já está nos caminhos do Senhor, de repente você ainda não percebeu isso, né? Você talvez sendo alertado através dessa palavra, faça a sua oração, clame ao Senhor e diga, olha, Senhor, eu quebro todo o pacto com o inimigo da minha alma, feito pelas minhas gerações passadas, pelos meus pais, pelos meus avós, quebra na minha vida, eu não aceito isso, a partir de hoje Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e não há outro. Né? E consagre a sua família, consagre a sua casa, o seu lar, e Deus vai te abençoar. Às vezes essas maldições, né, criam até problemas na casa. Não é? Você sente coisas, né, uma presença ruim na família de vocês, dentro da sua casa, saiba que Deus pode quebrar essas maldições e lançar fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, seja, né, um filho de Deus, caminhe nos caminhos do Senhor e Deus vai te abençoar. Amém? Uma boa semana, querendo estar conosco, domingo, 10 horas da manhã e às 18h30, nós estaremos aqui orando pela família, querendo quebrar essas maldições. Vem que nós vamos orar por você e também pode ser através da mídia também, estaremos orando, quebrando maldições, para que você tenha uma família abençoada, em nome de Jesus. Um grande abraço.